E aí, galerinha do meu canal, beleza mesmo? Canal do professor Alex Homero, seja bem-vindo, mais uma aula para você. Nessas retas finais aí, você que está fazendo prova, vai fazer vestibular, suas provas na escola, é hora de se concentrar aqui. Hoje vamos exercitar o realismo, naturalismo, Machado de Assis, Ariosto Azevedo e outros autores com questões, tá? Por quê? Se liga aí, vou deixar para você aqui na descrição os links das aulas, conteúdo de romantismo, de realismo, naturalismo, para você dar uma olhada. Então agora nessa vibe, a galera pedindo muito para resolver questões, tá? Então é essa a nossa aula de hoje. Seja bem-vindo, você que não está inscrito, ó, aqui, inscreva-se no canal do professor Alex Homero, deixe o seu like e olha só, você inscrito, olha só, preste atenção, você inscrito quer ganhar um e-book com 100 questões comentadas, isso 100 da área de língua portuguesa, literatura, arte, interpretação de texto? Ó, acompanha até o final que você vai saber, mas é fácil. Primeiro tem que estar inscrito. Beleza, galera? Sejam bem-vindos, então. A aula de hoje, exercitando o realismo e naturalismo. Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Homero. Beleza, e hoje aí, ó, caricatura dele, uma foto da época. E o professor Alex aí anunciando para você, exercitando o realismo, naturalismo, mais uma aula para você aqui na nossa playlist de literatura, galera. Playlist linda, maravilhosa, com um monte de aula de literatura para você. E olha só os dois slogans aí, que tem muito a ver com o realismo machadiano e com o naturalismo de Ariosto Azevedo. A vida como ela é, a ideia da vida como ela é você observar que a realidade vai ser o foco do realismo e não a fantasia e a idealização como era no romantismo. E surgem muitas teorias científicas que serão usadas como tese, como embasamento para a escrita de romances naturalistas, como é o caso do Cortiço do senhor Aloysio Azevedo. Então seja bem-vindo. Estamos na literatura brasileira, e a literatura brasileira, meus queridos, divide-se em era colonial e era nacional, beleza? Na era colonial você tem todas as aulas na playlist, se liga aí, acompanha essa playlist, quentismo, barroco, arcadismo. Aí vamos para a era nacional, o Brasil se torna independente, né? Ali em 1822, e os autores começam a buscar uma identidade própria na literatura. Então você diz que na era colonial a gente era uma literatura muito dependente de Portugal, muito transplantada. Na era nacional, a gente começa a buscar uma cara mais nossa, e aí você vai acompanhar exercícios aqui do romantismo, já está gravado aí, tem primeira geração, segunda geração, terceira geração, link aí na descrição para você. Agora, realismo, naturalismo, e tem mais. Vamos exercitar o parnasianismo, vamos exercitar o simbolismo, o pré-modernismo e também o modernismo, movimentos aí da era nacional, beleza? Mas qual é o foco hoje, galera? O foco é realismo, naturalismo, e olha o slogan aí, ó, a vida como ela é. Por que esse slogan tem a ver com o realismo? Porque esses dois movimentos que nascem quase conjuntamente, né? O realismo no Brasil tem como obra inicial Memórias Póstumas do fantástico, do maravilhoso, do Supimpa Machado de Assis. No mesmo ano, publica-se o Mulato, lá em São Luís do Maranhão, obra de Aloysio Azevedo. E nós sabemos que esses dois livros, eles têm em comum uma crítica ao romantismo, à objetividade narrativa, só que você vai ver a diferença aqui, tá bom? E esses movimentos, eles vão durar até mais ou menos a Semana de Arte Moderna. O que é curioso, galera, nesse intervalo aqui, você vai ter, ó, em 1882, você vai ter o parnasianismo nascendo, e em 1893, você vai ter o simbolismo de Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães também nascendo. Ou seja, nesse intervalo aqui de tempo, galera, nós vamos ter entre o fim do romantismo, né, que aqui no caso começa o realismo e o naturalismo, até a Semana de Arte Moderna, o maior acontecimento da cultura brasileira, a Semana de Arte Moderna, inicia o modernismo, vamos ter 4 movimentos literários simultâneos. Realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Agora, o foco é o realismo, não é isso? Características gerais para a gente poder fazer umas questõezinhas aqui com vocês. E lembre-se, na descrição aí tem as aulas da playlist de literatura para você clicar e já assistir direto aí e não perder nada. Aulas com mais conteúdo, porque aqui o foco dessa aula hoje são exercícios. Galera, realismo e naturalismo, racionalismo e objetividade. O que quer dizer isso? Não vai pautar a arte pela fantasia, pelo sonho, como os românticos fizeram, tá?
E detalhe, agora que o livro pegou, porque era publicado em folhetim, você já tem publicações, os autores vão exigir aqui dos leitores um pouco mais de um nível mais alto, mais culto. Por isso que a literatura realista e naturalista ficou distante das grandes massas. A linguagem culta, ou a linguagem clássica, era predominante. O romantismo, ao contrário, fez uma linguagem de um nível mais baixo para poder atrair mais leitores e leitoras, tá? Eles trabalham com a verossimilhança, tá aí a vida como ela é, e não com fantasia, sonho. Então, é basicamente abordar temas do cotidiano, temas da realidade. Então, começa os primeiros temas sociais na literatura, que o modernismo vai trabalhar ainda mais. Pessimismo, vamos lembrar que nessa época estão surgindo muitas teorias, além do Darwin, né, a teoria científica, tem a questão do Freud, né? Temos o Schopenhauer com pessimismo, isso de certa forma também vai influenciar os autores. São pensamentos do tempo que acabam influenciando o autor a escrever uma obra, né? Os autores vão usar de muita ironia e aqui, ó, analisar os personagens aqui dentro, ó, tentar passar para nós leitores o que eles estão pensando, né? Seus medos, seus traumas, seus dramas. Isso aí você não tem no romantismo, já que os personagens são mais simples, né? Mais sentimentais, digamos assim. Essa análise psicológica e também uma análise da classe social do indivíduo, do personagem, esse personagem agora é um tipo humano, né? Você vai ter vários tipos humanos, vai ter o burguês, vai ter a mulher adulta, vai ter aquele que se dá bem passando os outros para trás, vai ter o interesseiro, vai ter o parasita social e político, ou seja, você vai trabalhar personagens que representam toda a parte ruim da sociedade. Por isso que é uma observação realista, crítica, que os autores fazem. Uma visão realmente bem crítica da sociedade do século XIX e seus costumes. Por exemplo, há muita crítica ao casamento por interesse, mas também há muita crítica ao casamento cujo adultério acaba sendo o drama ideal. Tá? Pro fim, mas manter as aparências era importante, então o realista vai começar a criticar isso. E os naturalistas vão aproveitar as teses científicas, como o determinismo, que condiciona o comportamento humano ao meio, à raça, ao momento, para comprovar o quão danoso é viver na coletividade. Então veja quanta coisa acontece aí na segunda metade do século XIX. Agora, em comum, tá? Realismo e naturalismo também tem a crítica. Há três direcionamentos. Crítica à burguesia, que era dominante lá no movimento romântico, considerado aqui um parasita social. Crítica ao romantismo, que, entre aspas, enganou a sociedade com livros amorosos, desviando o foco dos problemas sociais, criando mundos idealizados. E, claro, em algum momento, dentre esses costumes sociais, a igreja acaba sendo criticada. No realismo brasileiro, você não tem críticas veementes ao clero, tá? Agora, lá tem um pouquinho no Mulato, um pouquinho no Cortiço, mas lá em Portugal, com Grande Essa de Queiroz, tem um romance fortíssimo. Sabe qual é o romance? O Crime do Padre Amaro. Esse livro lá, nossa, foi uma bomba lá em Portugal, porque o livro atacou toda a estrutura, né, da igreja que explorava as pessoas, que enganava as pessoas. Então, para o Essa de Queiroz em Portugal, o clero e o romantismo juntos e a burguesia são danosos à sociedade. Mas aqui no Brasil, o foco mais é crítica à burguesia e crítica ao romantismo. Vamos para a primeira diferenciação? Eu tenho aqui uma caricatura do Machado e uma do Aloysio Azevedo, tá? Nós temos aqui o seguinte: os realistas preferem documentar os temas sociais. O naturalismo prefere aplicar uma tese. Principalmente essa tese aqui, ó. Tese do Hipólito Taine. Hipólito Taine, ele condicionou, ele fez análise, fez experiências, né? Depois vão ser derrubadas, são teses, né? Mas na época estava em vigor. Ele condicionou que o comportamento humano é hereditário, então se o cara é ladrão, o filho vai ser ladrão. É por comportamento do meio, então a pessoa é legal, andando com pessoas ruins, ela vai ser modificado seu comportamento, então o meio interfere. Mas um momento histórico, numa situação de desespero, de fome, miséria, a pessoa é levada a fazer coisas horríveis, os seus instintos acabam prevalecendo. Por isso que no naturalismo, a análise dos personagens é coletiva, enquanto no realismo, ela é individual. Porque para os realistas, seguindo a linha de Freud, cada um tem um psicológico diferente e um livre-arbítrio. Então as suas ações não dependem de ninguém. Tá? Então essa é a condição de diferença muito grande entre um romance machadiano e um romance de Aloysio Azevedo. Tá? Entre um Memórias Póstumas e um Cortiço, por exemplo. Entre um Quincas Borba de Machado de Assis e um Mulato aqui do Aloysio Azevedo. Narrativa lenta, descritiva, né? Demora um pouco a obra realista. No naturalismo também isso até que acontece, mas o foco é analisar comportamentos animalescos do ser humano, por isso o nome zoomorfismo, e patologias, ou seja, sua situação clínica, o seu comportamento aí
animalesco, como se fosse um macho, uma fêmea, onde as personagens, elas não têm livre-arbítrio e não têm nem pensamento psicológico, elas vão com efeito manada, igual bicho. Por isso você diz que são personagens planas. Você já viu essa expressão em alguma questão? Que são personagens esféricos, são aqueles que sofrem ação psicológica, né? Então, assim, aí são personagens realistas, que são mais complexas, tá? E os personagens realistas são normalmente oriundos da burguesia porque quer aproveitar para fazer uma crítica a isso. Enquanto o naturalismo, quando critica a burguesia porque ela detém ali o poder financeiro, então ela humilha a camada mais baixa, mas os personagens das camadas mais baixas sofrem mais ação do meio do que a burguesia. Tá aí a crítica que o naturalismo vai fazer. Beleza? Hora de questão? Uma bem simplesinha, galera. Uma mais simples, tá? Aquelas mesmo de concursos mais objetivos, mais rápidos, sem aprofundamento. O Enem não faz questão assim tão direta, né? Mas outros vestibulares fazem. São algumas das características do realismo. Letra A, observação? Sim. Tá? Letra B, sentimentalismo? Não. Aí é coisa de romântico. Linguagem exaltada? Não. É coisa de romântico. E a letra B inteira, idealizar, trabalhar o lírico, sentimentos com subjetividade, a letra B inteira é romantismo. Letra C, opa, tem observação da realidade? Sim. Narra-se, escreve-se com objetividade? Sim. Nós não temos poesia realista no Brasil, temos apenas prosa realista. E crítica às instituições sociais, como burguesia, algumas vezes o clero, a classe política. Letra C é a nossa resposta correta. Letra D, rebuscado é barroco. Objetividade estaria correto, mas imaginação excessiva, meus queridos, é coisa de romântico, tá? Arte pela arte. Sabe o que é? Você vai ver aqui no canal, tem aula aqui na playlist. E vai ter exercitando também. Parnasianismo. A procura do eu. Esse eu em crise existencialista, né? E crise emocional, crise espiritual, assim como musicalidade, esses dois casos são exemplos de simbolismo. Beleza. Então, primeira questão, letra C. Próxima questão. Agora com relação ao naturalismo, tá bom? É válido afirmar que demonstra grande preocupação em analisar o ser humano do ponto de vista estritamente, olha só, psicológico, isolando do meio social. Opa! Justamente a grande marca do naturalismo é condicionar o comportamento humano e a sua análise ao meio em que ele está inserido. Mas essa letra A é realismo. Letra A, realismo. Beleza, pessoal? B de bola. Acentua a influência do meio ambiente, da raça, questão genética, para mostrar que o ser humano é capaz de superá-la e criar seu próprio modo de vida. Estava indo bem, porque realmente tem influência do meio e da raça, mas você não supera, você é superado, você é dominado pelos instintos. O que torna a letra B errada é esse finalzinho aqui, ó. Letra C. Destaca o papel decisivo do meio ambiente e da hereditariedade. Acreditavam, né? Não tinha leis de Mendel ainda, não tinha genética ainda. Então acreditavam que tudo era passado de pai para filho, né? Digamos assim. Na formação é a letra C, pessoal. A personalidade da nossa conduta é determinada pelo meio em que vivemos e pela questão genética. A gente sabe que isso hoje não faz sentido, mas na época era uma tese e uma tese é válida até ser derrubada. D. Constitui uma oposição ao realismo. Não. Se aproxima muito do realismo. A diferenciação é que, em vez de analisar o personagem do ponto de vista psicológico, como o realismo faz, o naturalismo prefere condicionar o comportamento humano ao meio e à raça da qual ele provém. Então essa é a diferenciação dos dois. Mas os dois têm ponto de vista crítico, trabalham com objetividade, tá? E letra E, prefere linguagem coloquial, há um pouquinho de colocalismo naturalismo, mas no geral a linguagem é culta, então é clássica, tá? E não temos aí a poesia nesse caso, portanto, letra C. Tudo bem? Tem mais, aqui é exercitando. Terceira questão, agora uma com texto no modelo mais Enem, naqueles vestibulares mais contextualizados. Um fragmento do grande livro Cortiço, considerado a obra-prima do naturalismo brasileiro. Teremos que ler, tá? Vamos ver o texto? De quando em quando, entre o grosso e o macho, vozear dos homens, e aí ela traz um trabalho, o ser humano sempre como animal, então o homem não é homem, é macho, a mulher é uma fêmea, então estão condicionados ao animalesco, ao zoomorfismo, esguichava um falsete feminino tão estridente que provocava réplica aos papagaios e aos pelos da vizinhança. Eita, que voz essa aí, né? E daqui e dali,
iam rebentando novas algazarras em grupos formados cá e lá pela estalagem. Havia nos operários e nos trabalhadores decidida disposição para pandegar, brincar, para aproveitar bem até o fim aquele dia de folga. A casa de pasto fermentava revolucionada como um estômago de bêbado. Olha as comparações que ele faz, né? Depois de um grande bródio, e arrotava sobre o pátio uma baforada quente e ruidosa que entorpecia. Nossa, a galera aqui na festa chega o bafão, né? Então, assim, olha a condição que ele descreve as personagens, olha o meio em que elas estão inseridas. Gente, primeiro, não há uma caracterização subjetiva romântica. É uma caracterização objetiva, tá? São personagens do coletivo, beleza, mas não são da alta sociedade, fora. Ocorre uma supervalorização do ser humano. E a condenação, pelo contrário, exalta-se o grupo, a coletividade. E aí é que está. Exatamente os termos citados, macho, fêmea, coloca a letra D como evidência. Aproximar o homem dos animais como um todo, tudo é macho, tudo é fêmea, tá? Onde o ambiente, o meio em que eles estão inseridos, descrito aqui, os rebaixa moralmente. Letra D de dado. Cuidado, cuidado, cuidado. Não há análise psicológica em romances naturalistas como o Cortiço, o Mulato e o Casa de Pensão, os três de Aloysio Azevedo. Não temos, tá? Letra E está errada, não sobrepõe porque não existe. Tudo bem? Existe a condição zoomórfica e espaço coletivo, mas não tem nada a ver com a análise psicológica. Beleza? Última de hoje, uma questão aí também no modelo Enem. O texto apresenta o Enem já diz logo que o texto é machadiano, vai te perguntar as marcas dele no texto ou as marcas do realismo no texto. Beleza? Agora, Memórias Póstumas. Olha o último capítulo desse livro, que é um livro muito curioso, que ele começa pelo fim, pela morte do personagem. E no final ele vai unir as duas pontas, vida e morte. Olha só, entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do Emplástico Brás Cubas, que morreu comigo. Nunca nem publicou, né? Por causa da moléstia que apanhei. Morreu ali, pegou uma chuva, pneumonia, foi-se embora. Divino Emplástico. Tu me darias, não deu porque não existiu, não aconteceu. Me darias o primeiro lugar dos homens, ia ficar famoso, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso terminou o contrário. E aí vos ficais eternamente hipocondríacos, não vão ser curados das doenças do emplástico que ele criou, mas acabou não dando para publicar, não deu tempo que ele morreu. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplástico, não ficou famoso, não realizou o sonho de ser místico, que no livro ele vai falando disso, não foi um homem com muitas mulheres, né, e tal, nem casou. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Nunca trabalhou na vida, herdou do pai. Ele era, na verdade, um parasita social Brás Cubas, né? Mas não padecia a morte de Dona Plácia, personagem que ele vai, digamos, literalmente vai levar para o mau caminho, digamos assim, né? Nem a semidemência, o Quincas Borba, amigo dele, que era amigo na infância, depois virou mendigo, vai roubar um relógio dele, uma confusão louca, depois vira filósofo. E vai ganhar um romance só para ele, né? Somado umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginaria que não houve míngua nem sobra, e consequentemente, que sai quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, ele já morreu, está narrando o livro do lado de lá, da morte, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, olha que pessimismo, não transmitia a nenhuma criatura o legado, a herança de nossa miséria, a miséria humana. Eita, pesado. Galera, marcas machadianas. Pessimismo ingênuo dos escritores realistas e naturalistas do século XIX. Bom, naturalismo não trabalhou com essa vibe assim de ingenuidade, nem o realismo. Pelo contrário, um pessimismo crítico, objetivo, racionalizado. A la Schopenhauer. Letra A não dá legal, não. B. Linguagem rebuscada, de tal modo ambígua que quase prejudica. Não, Machado de Assis era a linguagem mais clara possível. Difícil você compreender, às vezes, porque exige um nível linguístico maior, entendimento. Mas rebuscada é coisa de barroco, que fala e não diz nada. Não é o caso. Essa letra C, lapidar frase, com expressões mais bem trabalhadas, isso é coisa de parnasiano, da poesia parnasiana. Letra D, um pessimismo irônico, três coisas, atenção, três coisas que qualquer questão de Machado de Assis tem que tomar cuidado quando aparecer para você marcar. Três, são elas. Pessimismo, é uma marca dele.
Ironia, outra marca Machadinho adora fazer. Vê essa última frase, que ironia, né? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura da nossa miséria. Outra, ele faz em todo personagem, análise psicológica. 3 marcas machadianas para você encontrar nas questões. Letra D de dado. Aparentemente você viu que tá. Até que foi legal a vida. É uma ironia, não foi legal. Tá tirando onda com o leitor e criticando o leitor. Beleza? Essa letra E é curiosa. Ele gosta de um romance mais enxuto, mas não para sintetizar tudo em um parágrafo. Beleza? Ó, quer ganhar um e-book por R$ 9,90? Apenas R$ 9,90? Se você tiver inscrito no canal, esse e-book vai sair para você por R$ 9,90, tá? O valor dele é R$ 49,90. Mas por que esse desconto todo? Porque você está inscrito no canal e você merece. Está acompanhando as aulas. Deixou o seu like aí nas minhas aulas. Fale comigo pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail, tá bem aí? E eu vou dizer como é que você faz para ter esse e-book com 100 questões comentadas de todas as disciplinas de língua portuguesa envolvidas. Beleza, pessoal? Ó, muito obrigado. Mais uma vez, peço você que está inscrito no canal, divulgue o nosso canal aí, inscreva-se, passe para os seus colegas. Muito obrigado e até a próxima!